O retorno de Ethan dos mortos trouxe consigo uma mensagem tão horripilante que abalou os próprios alicerces da cidade. Ninguém poderia ter se preparado para o aviso assustador que se seguiu, uma revelação que veio direto das profundezas da vida após a morte. A cidade ficou sem palavras quando Ethan apareceu, seus olhos arregalados de medo, carregando uma mensagem urgente que ninguém podia ignorar. Mas o que havia em sua mensagem que era tão terrível, tão inimaginável, que compeliu um garoto a desafiar a própria morte e voltar? O que poderia ter sido tão horripilante que forçou a família de Ethan a fugir sob o manto da escuridão, para nunca mais voltar? Este foi o momento que alterou para sempre suas vidas e o destino da cidade. Vamos descobrir a verdade por trás do aviso aterrorizante que Ethan carregou do além-túmulo, uma verdade muito mais sombria do que qualquer um poderia ter previsto. A vida tinha um ritmo constante para a família nos dias que antecederam a tempestade. As manhãs eram um borrão de atividades, com o mais novo, Daniel, correndo para a escola, sua mochila balançando energicamente em suas costas. Às tardes frequentemente o encontravam explorando a floresta perto de casa, perdido em um mundo de aventuras. Tom, o pai, trabalhava incansavelmente na fábrica local, enquanto Emma administrava o caos da vida doméstica, equilibrando turnos de meio período na padaria com o cuidado da família. Sarah e Olivia, duas adolescentes navegando nas águas tempestuosas da adolescência, passavam os dias com sua própria cota de drama, mas sempre encontravam tempo para provocar o irmão mais novo. Os fins de semana eram um momento para desacelerar e se reconectar. Jantares em família, noites de cinema e passeios ao parque constituíam um ritual sagrado do tempo compartilhado. Era uma vida costurada com amor, rotina e um senso inabalável de normalidade. Mas essa existência pacífica estava prestes a se despedaçar para sempre. O que Ethan revelou naquela noite fatídica foi apenas o começo, um prenúncio de verdades muito mais sombrias que ainda estavam por vir. Tudo começou em uma tarde fria de outono, as árvores em chamas com tons ardentes de vermelho e laranja, quando Daniel implorou à mãe permissão para ir de bicicleta ao parque. Fique nas estradas principais, Emma disse, sua voz firme, mas gentil. Ele assentiu obedientemente, como sempre fazia quando pedia permissão para algo. Sua bicicleta, uma herança de sua irmã mais velha, Olivia, trazia as marcas de inúmeras aventuras, arranhões no quadro e uma corrente que rangia, mas, para ele, era seu ingresso para a liberdade. Conforme a tarde passava, o sol começou a descer, lançando longas sombras que se estendiam pelas ruas. Daniel estava voltando para casa, um pouco mais tarde do que o esperado. O vento puxava sua jaqueta enquanto ele pedalava, ansioso para evitar o olhar desaprovador de sua mãe. Seu caminho o levou por uma estrada tranquila ladeada de árvores, uma rota com a qual ele não estava totalmente familiarizado, mas ainda perto de casa. Tudo aconteceu tão rápido, num piscar de olhos, que um carro surgiu em alta velocidade na curva, com o motor rugindo antes mesmo que ele o visse. Seu coração deu um pulo quando viu o rosto em pânico do motorista. O carro desviou, tentando desesperadamente evitá-lo, mas era tarde demais. A moto derrapou fora de controle no cascalho solto e, em um instante, Daniel foi jogado no chão. O mundo ficou em silêncio. Quando ele abriu os olhos, tudo ao seu redor era um borrão giratório de luzes e vozes abafadas. Paramédicos o cercaram, movendo-se com precisão rápida e praticada. Emma chegou momentos depois, seu rosto sem cor, suas mãos tremendo. Tom não estava muito atrás, seu comportamento estoico habitual rachando ao ver seu filho deitado imóvel na maca. Sarah e Olivia estavam por perto, seus rostos marcados pelo medo, lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. Estamos perdendo ele, disse um dos paramédicos, sua voz sombria e cheia de urgência. Suas palavras cortaram o ar, afiadas e finais. Apesar de seus esforços implacáveis, o corpo de Daniel ficou imóvel,
e a sala pareceu prender a respiração. Os soluços de Emma encheram o ar, cruze de cortar o coração, um som que ecoou nas almas de todos os presentes. Tom caiu de joelhos, o rosto enterrado nas mãos. O tempo pareceu parar. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, um peso sufocante em seus corações, até que finalmente, um dos paramédicos levantou a cabeça. Seu rosto estava nublado de tristeza enquanto ele falava as palavras temidas. Hora da morte, 17h32. A finalidade de sua declaração atingiu como um trovão, reverberando pelos corações dos reunidos. O mundo da família desmoronou naquele instante, suas vidas irrevogavelmente alteradas por um único momento devastador. Mas esse não foi o fim para Daniel, foi apenas o começo. O ar ao redor dele ficou espesso, e o tempo pareceu se estender ao infinito enquanto ele flutuava acima da cena, sem peso e sem amarras. Desse estranho ponto de vista, a visão de seu próprio corpo sem vida parecia surreal. Os gritos angustiados de sua mãe, a expressão de tristeza de seu pai e os rostos marejados de lágrimas de suas irmãs pareciam distantes, mudos, como uma peça se desenrolando atrás de um painel de vidro. Instintivamente, ele estendeu a mão para confortar sua mãe, mas sua mão passou direto por ela, como se ele fosse feito de névoa. Um estranho puxão o puxou, chamando sua atenção para cima. O mundo abaixo ficou turvo e desbotado enquanto uma luz quente e convidativa o chamava para frente, puxando-o para mais perto de algo além da compreensão. Não era apenas luz, era uma presença abrangente, um sentimento avassalador de paz e aceitação que parecia embalá-lo. Conforme Ethan se aproximava, seus medos começaram a se dissipar, como se a própria essência dessa luz estivesse onde ele sempre deveria estar. O brilho o envolveu, confortando-o como um abraço caloroso, puxando-o para mais fundo. Mas assim que ele começou a se perder em sua tranquilidade, uma sensação repentina e chocante o agarrou. Era como se mãos invisíveis o tivessem agarrado, interrompendo sua ascensão. Uma voz, baixa e ressonante, reverberou em sua mente, chamando o seu nome. Ethan, disse, seu eco persistindo no próprio tecido de seu ser. O calor da luz vacilou, substituído por um frio, um mal-estar inquietante. Com um esforço que parecia se mover através de água espessa, ele se afastou do brilho convidativo e olhou para trás. À distância, o contorno tênue de sombras mutáveis emergiu, suas formas assustadoras e intangíveis, movendo-se e observando. Não vá, a voz alertou novamente, desta vez puxando-o em direção às sombras. Há mais que você deve saber. O coração de Ethan disparou. A atração calma da luz ainda o chamava, mas a gravidade da voz era inegável. Ele queria resistir, retornar ao calor e à serenidade que sentia, mas algo muito mais forte do que sua vontade começou a afastá-lo da luz e em direção à presença iminente das sombras. A paisagem ao redor dele mudou dramaticamente. Ele se viu em um lugar que parecia assustador e bonito, um mundo suspenso entre a luz e a escuridão. O chão sob seus pés era macio e luminoso, como andar nas nuvens, mas o ar ao redor dele parecia pesado com sussurros. No início, eles eram quase inaudíveis, como o vento farfalhando nas árvores, mas logo ficaram mais claros, as palavras surgindo do murmúrio, cada uma cheia de urgência desesperada. Ajude-nos, eles imploraram, suas vozes cruas de medo. Não nos deixe aqui. Seu peito apertou enquanto ele procurava a fonte das vozes, seus olhos examinando o horizonte em mudança. À distância, ele conseguia distinguir figuras, vagas e indistintas, como sombras bruxuleantes capturadas pelo brilho de uma vela fraca. Algumas se esticaram em sua direção, seus rostos contorcidos em angústia desesperada. Os instintos de Ethan gritavam para ele correr, fugir de volta para a luz, mas seus pés pareciam estar enraizados no chão, presos por alguma força invisível. A voz de antes retornou, desta vez mais forte, mais poderosa. Você não pode sair, ordenou. Ainda não.
Os sussurros desapareceram, substituídos por um silêncio assustador que parecia pressioná-lo de todos os lados. As nuvens antes brilhantes acima ficaram mais escuras, suas bordas agora tingidas com um cinza sinistro. A beleza serena deste lugar sobrenatural começou a escurecer, e uma crescente sensação de pavor se instalou em seu coração. Este lugar, apesar de toda a sua beleza, não era o que parecia. Conforme Ethan continuou em frente, o chão abaixo dele começou a mudar. O que antes parecia macio e etéreo tornou-se frio e firme, como andar em pedra polida. Os sussurros retornaram, mais altos e insistentes, roendo. Ele vislumbrou outros, almas perdidas, seus olhos vazios e suas mãos alcançando algo um pouco além de seu alcance. Eles pareciam presos em um limbo sem fim que ele não conseguia compreender completamente. Ele tentou falar com eles, mas sua voz falhou, suas palavras se perderam no silêncio opressivo que pairava pesado no ar. E então, à distância, ele viu uma figura enorme, envolta em sombras, parada na borda do horizonte. Sua presença era avassaladora, majestosa e aterrorizante, lançando uma sombra longa e imponente que se estendia muito além dos limites de sua visão. Quando Ethan se aproximou, a figura se virou para ele, e um calafrio o tomou. Não era exatamente medo, mas uma profunda sensação de insignificância, como se estivesse diante de algo muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse entender. Este ser não era humano, era algo mais, algo antigo, incompreensível. A voz da figura soou, profunda e ressonante, vibrando não apenas no ar, mas no âmago do ser de Ethan. Há algo que você deve ver, ordenou. As palavras eram tanto uma ordem quanto um aviso, final e inflexível, não deixando espaço para discussão. Uma força muito mais forte do que qualquer coisa que Ethan já havia sentido antes começou a puxá-lo, correntes invisíveis puxando-o para frente. Os olhos da figura se fixaram nos dele, seu olhar implacável, e Ethan sabia que o que quer que estivesse por vir o mudaria para sempre. A dor do que havia acontecido ainda permanecia nos corações daqueles que ficaram para trás, mas algo estranho, algo poderoso, estava puxando Ethan em direção ao que viria a seguir. O ar ficou mais frio, e a figura imponente levantou a mão com um aceno. Em resposta, a paisagem serena ao redor de Ethan começou a mudar. O que antes eram nuvens e luz derreteu, substituído por uma escuridão que consumia tudo. O mundo ao seu redor parecia se desfazer, como se ele estivesse observando de um ponto de vista que ninguém deveria ver. A voz da figura, profunda e autoritária, reverberou pelo vazio. Observe atentamente, instruiu. O que você vê ainda não está escrito em pedra, mas está mais perto do que você pensa. Antes que Ethan pudesse processar o peso das palavras, as visões começaram. Uma cidade apareceu diante dele, vibrante e movimentada, cheia de pulsação de vida. Mas num piscar de olhos, a cena mudou. Prédios ruíram enquanto uma força massiva atravessava o coração da cidade, o caos se desenrolando a uma velocidade alarmante. O chão tremeu violentamente enquanto um grande terremoto atravessava as ruas da cidade. As pessoas gritavam em pânico, seus gritos desesperados se misturavam ao rugido ensurdecedor da destruição. A terra se abriu, engolindo tudo em seu caminho, enquanto incêndios irrompiam pelo horizonte, enviando nuvens de fumaça e cinzas para os céus. O estômago de Ethan se revirou enquanto ele estava ali, incapaz de desviar o olhar do caos que se desenrolava diante dele. Cada instinto lhe dizia para desviar o olhar, para se proteger do horror, mas a visão o manteve cativo, prendendo-o no lugar. De repente, a cena mudou. Ele se viu no meio de uma vasta e exuberante floresta, verde e cheia de vida. Os pássaros cantavam, e o vento farfalhava entre as árvores, um lugar que deveria ser sereno. Mas essa paz foi passageira. Um som terrível quebrou a tranquilidade enquanto máquinas, grandes e mecânicas, rasgavam as árvores, deixando devastação em seu rastro.
Os rios que antes fluíam cristalinos ficaram pretos com poluição, e os céus, antes tão puros, ficaram cinza e sem vida. Os gritos de animais em fuga ecoaram no ar, seu pânico ecoando nos ouvidos de Ethan enquanto o ecossistema outrora próspero desmoronava diante dele. Este é o custo da ganância desenfreada, a voz da figura reverberou com tristeza, como se lamentasse o dano causado ao mundo. O mundo sofre por causa de escolhas feitas sem pensar no amanhã. A respiração de Ethan engatou, e seu peito apertou enquanto as visões continuavam. Ele viu nações se levantando umas contra as outras, líderes gritando de raiva, suas vozes cheias de ódio. O chão sob seus pés estava manchado de vermelho com o sangue de inúmeras vidas perdidas em guerras sem sentido. O céu escureceu, não com as nuvens de uma tempestade que se aproximava, mas com a fumaça e as cinzas de bombardeios implacáveis. Famílias se amontoavam de medo, seus rostos marcados pelo desespero enquanto as chamas da guerra rasgavam suas vidas. Este não era um futuro distante, era uma visão tão próxima, tão dolorosamente plausível, que fez um arrepio percorrer a espinha de Ethan. Mas a visão mais assustadora ainda estava por vir. Ele viu uma multidão de pessoas, seus rostos contorcidos em agonia, parados em uma paisagem cinza e sem vida. Eles gritavam em desespero, implorando por misericórdia. Perdoe-nos, eles gritavam, suas vozes um coro assustador de arrependimento. Mas nenhuma resposta veio. Nenhum sinal de salvação. Eles estenderam as mãos, arranhando o ar vazio, mas era tarde demais. O mundo ao redor deles já havia virado as costas. O coração de Ethan doía com a dor deles, e suas lágrimas borraram a imagem aterrorizante. A voz da figura cortou o desespero, seu tom inabalável. Você vê agora? A humanidade trilha um caminho frágil. Ainda há tempo para mudar de curso, mas a janela fica menor a cada dia que passa. Ethan se virou para a figura, sua voz tremendo enquanto perguntava, por que você está me mostrando isso? O que eu posso fazer? O olhar da figura era diferente de tudo o que ele já havia sentido, penetrante, onisciente, como se pudesse ver através dele até o âmago de seu ser. Por que você deve avisá-los? Disse a voz, sua autoridade inegável. Este fardo é seu agora. A escolha de carregá-lo não será fácil, mas é uma que só você pode fazer. O peso das palavras da figura caiu sobre Ethan como um manto pesado. Ele queria protestar, argumentar que era apenas um garoto, que essa responsabilidade era demais para ele suportar. Mas, no fundo, ele sabia a verdade. As visões que ele tinha visto, os gritos que ele tinha ouvido, não eram apenas avisos. Eles eram um chamado para a ação, um apelo desesperado de um mundo à beira da ruína. Por favor, Ethan sussurrou, sua voz quebrando com o peso de tudo isso. Mande-me de volta. Eu farei o que for preciso. A figura ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar inabalável. Então, em um tom que era firme, mas não cruel, ele falou novamente. Muito bem. Mas saiba disso, o caminho à frente será repleto de desafios. O fardo que você carrega irá testá-lo de maneiras que você ainda não pode imaginar. Seja forte, Ethan, pelo bem do mundo. Seja forte. Com essas palavras finais, a escuridão ao redor de Ethan começou a se dissolver. As visões assustadoras, os gritos e a presença fria e inflexível da figura desapareceram. Uma luz ofuscante o envolveu, quente e pura, puxando de volta da beira do abismo. E então, tão repentinamente quanto começou, acabou. As fortes luzes fluorescentes do quarto do hospital tremeluziam acima dele, seu brilho estéril parecia estranho em contraste com as memórias vívidas que ainda se agarravam à sua mente. Ethan piscou, desorientado, enquanto o mundo ao seu redor entrava em foco. Seu peito subia e descia com respirações superficiais, cada uma delas o aterrando nessa nova realidade. Vozes romperam a névoa,
os soluços frenéticos de sua mãe, o espanto abafado dos médicos. Ele piscou novamente, focando no rosto manchado de lágrimas de sua mãe enquanto pairava acima dele. Ele acordou, alguém sussurrou, sua voz tremendo de descrença, como se não conseguissem acreditar no que estavam testemunhando. Uma enfermeira se inclinou sobre ele, verificando o seu pulso com mãos que tremiam levemente. A sala estava cheia de movimento frenético, monitores apitando e equipe médica se esforçando para dar sentido ao impossível. Não era só que Ethan estava vivo, era como ele havia voltado. Poucos momentos atrás, ele havia sido declarado morto, seu coração havia parado, seu corpo frio e sem vida. E agora, aqui estava ele, piscando para o teto, muito vivo. Liz, sua mãe, agarrou sua mão com força, seus dedos tremendo com uma mistura de descrença e alívio. Ethan, ela engasgou, sua voz falhando. Você está de volta. Suas lágrimas caíam livremente, respingando no cobertor que o cobria. Jack, congelado no pé da cama, ficou imóvel, seu rosto uma mistura de choque e profundo alívio. Emily e Grace se amontoaram perto, suas expressões uma mistura de admiração e medo. Os lábios de Ethan se moveram, mas nenhum som saiu a princípio. Sua garganta estava dolorida, seu corpo fraco, mas as memórias do que ele havia testemunhado, a figura, as visões devastadoras, os gritos dos perdidos, eram vívidas e implacáveis em sua mente. Ele engoliu em seco, sua voz mal era um sussurro. Eu vi. Os médicos trocaram olhares inquietos, seu ceticismo evidente. Um deles, um médico experiente com cabelos grisalhos e olhos compassivos, inclinou-se para mais perto da cabeceira de Ethan. Fique tranquilo, filho, ele disse gentilmente, sua voz suave e reconfortante. Você passou por muita coisa. Faremos alguns exames, mas por enquanto, apenas descanse. Mas Ethan não conseguia descansar. Uma urgência ardente tomou conta dele, uma necessidade insistente de falar, de compartilhar as imagens, os horrores que ele havia testemunhado. No entanto, as palavras estavam presas em algum lugar entre sua mente e sua boca, incapazes de escapar. Ele fechou os olhos com força, desejando que as memórias desaparecessem, mas elas se agarraram a ele, vívidas e implacáveis, como sombras que se recusavam a deixar ir. Nos dias seguintes, a recuperação milagrosa de Ethan se tornou o assunto do hospital. Enfermeiros sussurravam em tons baixos sobre o menino milagre que desafiou a morte, enquanto os médicos se esforçavam para explicar sua recuperação. O hospital inteiro parecia estarrecido, sem saber se estavam testemunhando um fenômeno ou algo que ainda não conseguiam compreender. Lee se recusou a sair do lado dele, seus instintos maternais em alerta máximo, enquanto Jack fazia o melhor para manter uma aparência de normalidade para Emily e Grace. Mas estava claro para todos que algo havia mudado. Ethan não era o mesmo garoto que havia saído naquela manhã em sua bicicleta. Ele estava mais quieto agora, sua energia outrora brilhante substituída por uma intensidade solene. Seus olhos, que antes dançavam com travessuras juvenis, pareciam mais velhos, como se carregassem o peso de segredos que nenhuma criança deveria saber. Quando ele falava, até as palavras mais simples carregavam uma gravidade que fazia as pessoas pararem e ouvirem. A chuva vai parar em breve, Ethan murmurou uma tarde, seu olhar fixo na janela, distante e longínquo. Momentos depois, a tempestade lá fora cessou, as nuvens se abrindo para revelar um céu claro e brilhante. Não era a primeira vez que ele fazia tal declaração, e cada vez deixava aqueles ao seu redor inquietos. Como ele poderia saber? No entanto, de alguma forma, ele sabia. Conforme os dias se transformavam em semanas, o comportamento de Ethan ficava ainda mais desconcertante. Ele acordava no meio da noite, encharcado de suor, os olhos arregalados de medo. Eles estão chegando, ele sussurrava no escuro, sua voz tremendo de medo.
Mas ele nunca explicava quem eles eram. Liz e Jack atribuíram isso ao trauma, aos efeitos persistentes de sua experiência de quase morte. Mas Emily e Grace não tinham tanta certeza. Elas notaram a maneira como o olhar de Ethan se demorava em espaços vazios, a maneira como ele falava como se respondesse a perguntas que ninguém mais conseguia ouvir. Uma noite, enquanto a família se sentava para jantar, Ethan quebrou seu silêncio. Seu garfo bateu alto contra seu prato enquanto ele olhava para cima, sua expressão séria, grave até. Estamos ficando sem tempo, ele disse, sua voz firme, mas cheia de um senso de urgência que fez todos pararem e ouvirem. Jack franziu a testa, franzindo a testa em confusão. O que você quer dizer, amigo? Ethan não respondeu. Em vez disso, ele empurrou a cadeira para trás e saiu da sala, seus passos ecoando pela casa silenciosa. Liz começou a segui-la, mas Jack colocou uma mão gentil em seu braço, balançando a cabeça. Deixe-o em paz, ele disse suavemente. Ele falará quando estiver pronto. Mas Ethan não estava pronto, ainda não. O peso do que ele tinha visto, do que ele sabia, era demais para suportar. Ele passou horas sozinho em seu quarto, olhando pela janela para o mundo além. Era um mundo que ele agora via com olhos diferentes, oscilando à beira de algo catastrófico. As visões lhe mostraram um futuro cheio de dor, desespero e destruição, e ele não conseguia se livrar da sensação de que era sua responsabilidade impedi-lo. Tarde da noite, Liz encontrou Ethan sentado no chão de seu quarto, os joelhos dobrados em direção ao peito, o rosto pálido e contraído. Ela se sentou ao lado dele, envolvendo um braço em volta de seus ombros. Fale comigo, querido, ela disse gentilmente, sua voz cheia de preocupação. Seja o que for, você não precisa enfrentar isso sozinho. Ethan olhou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele hesitou, as palavras ficaram presas em sua garganta, mas finalmente, ele sussurrou, eu vi algo terrível, e isso está vindo para todos nós. Ethan não podia mais ignorar o que tinha testemunhado, e ele sabia que tinha que contar aos outros antes que fosse tarde demais. A cidade, no entanto, se recusou a ouvir. O peso de suas visões o pressionava, incitando-o a agir, a falar, a avisá-los. Ele não conseguia guardar isso para si mesmo. No início, ele compartilhou o que viu com cautela, testando as águas com sua família. Liz e Jack ouviram com uma mistura de preocupação e descrença enquanto Ethan contava as cenas de destruição, traição e desespero que se desenrolavam em sua mente. Ele falou de terremotos que engoliram cidades inteiras, inundações que destruíram casas e pessoas se voltando umas contra as outras em desespero. Sua voz tremeu enquanto ele descrevia líderes fazendo escolhas motivadas pela ganância, cujas decisões provocavam o caos que se espalhava pelo mundo. Isso não é só um sonho, insistiu Ethan uma noite, enquanto a família estava sentada na sala de estar. É real. Está chegando. As irmãs trocaram olhares inquietos, a preocupação aumentando enquanto tentavam entender o que Ethan estava dizendo. Jack esfregou as têmporas, claramente sobrecarregado pelas palavras do filho, sua própria mente lutando para juntar as verdades perturbadoras que Ethan estava revelando. Talvez você ainda esteja se recuperando do acidente, Lee sugeriu gentilmente, sua voz cheia de preocupação. Tudo o que aconteceu é muita coisa para qualquer um lidar. Mas Owen balançou a cabeça firmemente, seu olhar firme e resoluto. Não é do acidente, ele disse, sua voz cortando a dúvida no ar. Eu vi. Me mostraram. E se não fizermos nada, isso vai acontecer. Com o passar dos dias, a urgência dentro dele só cresceu. Owen não conseguia mais conter a necessidade de avisar os outros sobre o futuro que ele tinha visto. Ele começou a compartilhar suas visões, primeiro com amigos na escola, depois com vizinhos e até com o pastor local.
Alguns o rejeitaram imediatamente, descrevendo-o como um trauma ou resultado de uma imaginação hiperativa. Outros o acataram, acenando educadamente antes de mudar rapidamente de assunto. Mas houve alguns que ouviram, realmente ouviram. Suas reações foram variadas, variando de curiosidade a medo absoluto. Uma tarde, Owen abordou a Sra. Henderson, uma senhora idosa que morava na mesma rua. Ela sempre foi gentil com ele, assando biscoitos e contando histórias de sua juventude. Owen a respeitava, e ela sempre o tratou como família. Senhora Henderson, ele disse, sua voz baixa e séria. Preciso lhe contar algo importante. Ele descreveu uma tempestade, não qualquer tempestade, mas uma que destruiria sua cidade com uma intensidade diferente de tudo que eles já tinham visto. Árvores seriam arrancadas, linhas de energia rompidas e casas destruídas. O rosto da senhora Henderson empalideceu enquanto ele falava, suas mãos tremendo levemente. Isso parece horrível, ela disse, sua voz quase um sussurro. Mas como você pode saber disso? Porque eu já vi, Owen respondeu, sua voz urgente. E vai acontecer em breve. Você precisa se preparar. Uma semana depois, quando uma tempestade violenta de fato atingiu a cidade, deixando destruição em seu rastro, a senhora Henderson não foi a única que se lembrou do aviso de Owen. A notícia se espalhou rapidamente, e mais pessoas começaram a prestar atenção no garoto com as previsões assustadoras. No entanto, para cada pessoa que acreditou nele, havia outras que zombavam, acusando de buscar atenção ou espalhar medo desnecessário. A tensão de tudo isso começou a pesar muito sobre Owen. Ele sentia como se estivesse carregando um fardo impossível, que ficava mais pesado a cada dia que passava. As visões não paravam, na verdade, elas se tornavam ainda mais intensas. Elas não vinham mais apenas durante o sono, elas brilhavam diante de seus olhos a qualquer hora, fragmentos de um pesadelo do qual ele não conseguia escapar. E sempre, a figura estava lá, observando, esperando. Você precisa se mover mais rápido, a voz da figura ecoou em um de seus sonhos acordados. O tempo está passando, e os avisos devem ser ouvidos. Owen cerrou os punhos, tentando resistir à pressão crescente. Estou tentando, ele sussurrou, embora ninguém estivesse lá para ouvir. Mas eles não vão ouvir. A figura desapareceu nas sombras sem responder, deixando Owen parado em seu quarto, o coração acelerado, o corpo tremendo. Os sussurros das visões persistiam, um lembrete constante do que ele tinha visto e do que tinha que fazer. Desesperado por alívio, Owen se voltou para o padre Michael, o pastor da igreja local. O padre Michael era conhecido por sua gentileza, compaixão e mente aberta. Owen abriu seu coração, contando as visões e os avisos que havia recebido, esperando que alguém com fé pudesse entender. O padre Michael ouviu atentamente, seu rosto ilegível, antes de se recostar na cadeira, cruzando as mãos pensativamente. O que você está descrevendo é extraordinário, disse o padre Michael lentamente. Mas você deve entender, as pessoas temem o que não entendem. Convencê-las não será fácil. Mas é verdade. Owen gritou, sua voz falhando com o peso de seu desespero. Você tem que acreditar em mim. Se eles não ouvirem, será tarde demais. O padre Michael assentiu pensativamente, sua expressão suavizando. Às vezes a verdade é um fardo pesado, mas se você acredita que esse é seu propósito, você deve continuar tentando, mesmo que pareça que ninguém está ouvindo. Owen deixou a igreja naquele dia com um renovado senso de determinação, mas as dúvidas continuaram a se infiltrar em sua mente. Os sussurros de descrença, os olhares de soslaio e as rejeições diretas, essas coisas pesavam muito sobre ele, fazendo-o questionar se ele era realmente capaz de cumprir a tarefa que lhe fora dada. Uma noite, sentado sozinho em seu quarto, o peso de tudo isso finalmente o quebrou.
Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele enterrava a cabeça nas mãos. Eles não vão ouvir, ele soluçou, sua voz quase inaudível. Eles não acreditam em mim. A sala estava em silêncio, exceto pelo som de sua respiração irregular, os soluços que o abalavam até o âmago. Pela primeira vez desde o acidente, Owen se sentiu completo e totalmente sozinho. A cidade que antes parecia um refúgio unido agora fervia de tensão. Seus avisos se espalharam como fogo, transformando vizinhos em adversários, famílias em campos de batalha. O isolamento era insuportável. De um lado da divisão estavam aqueles que acreditavam em Owen, movidos pelo medo de se preparar para os desastres que ele havia previsto. Eles estocaram suprimentos, reforçaram suas casas e sussurraram orações por salvação, desesperados para se protegerem da escuridão que ele havia descrito. Do outro lado estavam os céticos, descartando suas visões como divagações de um garoto perturbado buscando atenção e provocando pânico desnecessário. A tensão entre os dois grupos era mais evidente no restaurante local, um lugar que já havia servido como centro social da cidade, onde todos se conheciam e a conversa fluía facilmente. Agora, o ar estava pesado com o conflito. O que tinha sido uma conversa leve foi substituído por discussões acaloradas. Ele é apenas uma criança, o Sr. Jenkins gritou, batendo sua xícara de café no balcão, espirrando algumas gotas. O que ele sabe sobre o futuro? Mais do que você, aparentemente, a Sra. Reed retrucou, sua voz afiada com irritação. A tempestade sobre a qual ele alertou aconteceu, não foi? Coincidência, Jenkins murmurou, mas nem ele conseguiu disfarçar a dúvida em sua voz. A tempestade tinha sido muito mais destrutiva do que qualquer outra na memória recente, e abalou até os céticos mais firmes. Enquanto isso, a igreja local tinha se tornado um campo de batalha por si só. O padre Michael, que inicialmente havia expressado simpatia por Owen, se viu preso no fogo cruzado de uma divisão crescente. Os paroquianos exigiram que ele denunciasse o garoto, acusando Owen de blasfêmia e alarmismo. Brincando de Deus, gritou uma mulher com raiva durante um culto de domingo. Ele está nos levando para o caminho errado. Mas outros defenderam Owen, apontando para a precisão assustadora de seus avisos. E se ele foi enviado para nos ajudar, argumentou um homem baixinho, sua voz carregando peso no silêncio tenso. A congregação irrompeu em uma cacofonia de vozes, sua unidade fraturada pelas previsões de Owen. Não foi até que uma de suas visões mais assustadoras se tornou realidade da forma mais devastadora que a realidade da situação não pôde mais ser ignorada. Por semanas, Owen falou de um incêndio, um inferno que consumiria parte da cidade. Suas descrições eram vívidas, o cheiro acre de fumaça, o calor tão intenso que parecia vivo e o som de gritos de pânico. Está chegando, ele disse a qualquer um que quisesse ouvir. Você precisa estar pronto. Mas poucos o levaram a sério, até que o incêndio começou no antigo moinho de grãos nos arredores da cidade. Ele se espalhou com uma velocidade assustadora, alimentado por madeira seca e ventos fortes. Quando o corpo de bombeiros chegou, o incêndio já havia consumido várias casas próximas. As famílias fugiram com o que podiam carregar, seus rostos manchados de fuligem e medo enquanto observavam suas vidas queimarem diante de seus olhos. Aqueles que rejeitaram os avisos de Owen foram forçados a confrontar a possibilidade de que ele pudesse, de fato, estar dizendo a verdade. A destruição do moinho de grãos e das casas ao redor causou ondas de choque na comunidade. As pessoas começaram a ver o garoto sob uma luz diferente. Alguns se aproximaram dele com um respeito recém-descoberto, enquanto outros ficaram ainda mais temerosos, ansiosos sobre o que sua próxima previsão poderia trazer. Após o incêndio, as divisões da cidade se aprofundaram. Grupos se formaram em ambos os lados do debate, e suas divergências se espalharam para os espaços públicos. Placas começaram a aparecer nas janelas,
acreditamos em Owen em uma rua e pare com o alarmismo em outra. Até as crianças não estavam imunes ao conflito. Amizades antes inocentes e despreocupadas agora estavam tensas pelas opiniões de seus pais. Para Owen, o incêndio era uma vingança e um fardo. Ele não queria estar certo. Ele não queria ver as visões se tornarem realidade. A visão dos restos carbonizados do moinho de grãos o assombrava, a culpa de não ser capaz de evitar a destruição o consumia. Ele se sentia responsável por cada perda, cada lágrima derramada pelas famílias que perderam suas casas nas chamas. Tarde da noite, enquanto estava deitado na cama, as visões retornaram, desta vez com uma vingança. A figura sombria apareceu novamente, sua presença tão imponente como sempre. O ponto de inflexão está próximo, disse, sua voz fria e inflexível. Você enfrentará uma escolha que determinará o destino deles. O coração de Owen disparou enquanto ele tentava compreender as palavras enigmáticas da figura. Que escolha? Que destino? As perguntas giravam em sua mente, mas a figura não oferecia respostas. Ele simplesmente olhou fixamente, seu olhar pesado de expectativa, antes de desaparecer de volta na escuridão. Quando Owen acordou, a sensação de urgência estava mais forte do que nunca. Ele sabia que tinha que agir, mas como poderia guiar uma cidade tão fragmentada, tão consumida pelo medo e pela dúvida? A tarefa diante dele parecia intransponível, mas no fundo, ele entendia que desistir não era uma opção. As visões tinham sido um aviso, e ele era o mensageiro. Quer a cidade ouvisse ou não, ele tinha que continuar tentando. Ele não podia se dar ao luxo de virar as costas para o que tinha visto, não importa o quanto isso o aterrorizasse. Alguns acreditavam em Owen, outros não, mas o perigo ao seu redor estava crescendo, e era difícil ignorá-lo. O peso do aviso final pairava sobre ele, uma força invisível puxando-o em direção a um destino incerto. O mundo ao seu redor começou a se dissolver, mergulhando em uma escuridão abrangente. A atração familiar retornou, levantando do chão enquanto seu corpo ficava sem peso. O vazio deu lugar a uma visão diferente de tudo que ele já havia experimentado antes. A terra tremeu sob seus pés, sua superfície se abrindo em abismos irregulares e ardentes. Rios transbordavam com torrentes de água enegrecida, engolindo cidades inteiras em seu rastro. O céu outrora vasto, agora envolto em um cinza sufocante, foi dividido por violentos raios de relâmpagos. Gritos de humanidade ecoavam de todas as direções, desesperados, de cortar o coração, sem fim. As pessoas se agarravam aos seus entes queridos enquanto o chão tremia, seus rostos se contorciam em terror e desespero. Incêndios assolavam, devorando florestas e cidades, enquanto oceanos surgiam e afogavam os últimos resquícios de segurança. Seu peito apertou enquanto observava a destruição se desenrolando, cada detalhe mais nítido e vívido que o anterior. A devastação foi absoluta, e parecia que o mundo estava desaparecendo, incapaz de escapar de seu próprio destino. Por que você está me mostrando isso? Owen sussurrou, sua voz mal se elevando acima do caos. A figura apareceu novamente, sua presença imponente e inabalável. Ela se erguia alta em meio à destruição, intocada pelo caos ao redor, uma autoridade fria emanando dela. É isso que está por vir, disse a figura, sua voz carregando o peso da inevitabilidade. A consequência das escolhas da humanidade. Owen se virou para encará-la, seu punho cerrado em desafio. Não pode acabar assim, disse ele, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. Tem que haver outra maneira. Por favor, me diga que há algo que eu possa fazer. O olhar da figura o perfurou, inflexível e firme. Isso depende deles, disse. A humanidade tem o poder de mudar seu caminho, mas a disposição para fazê-lo é rara. As escolhas que eles fazem agora decidirão seu destino. Os ombros de Owen cederam sob o peso daquelas palavras.
As cenas ao redor dele mudaram novamente, mostrando vislumbres do lado mais sombrio da humanidade, ganância, raiva e indiferença. Um líder estava em um pódio, gritando palavras divisivas que só separavam ainda mais as pessoas. Fábricas expeliam grossas nuvens de fumaça no ar, sufocando a vida da terra. Uma criança chorava sozinha em um beco escuro, ignorada pelos transeuntes que poderiam ter ajudado. Por que eu? Owen perguntou, sua voz embargada sob o peso da revelação. Por que fui escolhido para ver tudo isso? A figura se aproximou, sua forma sombria exalando uma autoridade inegável. Sua vida nunca foi aleatória, disse, seu tom inabalável. Desde o momento em que você nasceu, seu caminho foi definido. Seu acidente, sua morte, seu retorno, tudo isso fazia parte do plano. Você foi escolhido para carregar este aviso porque você tem força para suportá-lo. Lágrimas brotaram nos olhos de Owen quando a realização se instalou sobre ele, pesada e sufocante. Sou apenas uma criança, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Como posso fazê-los ouvir? A forma da figura mudou, e as cenas escuras desapareceram, substituídas por algo mais brilhante. Desta vez, não era destruição, mas esperança. Um homem parou para ajudar uma senhora idosa a atravessar uma rua movimentada. Seu simples ato de gentileza desencadeou uma onda de boas ações entre aqueles que o testemunharam. Um grupo de voluntários trabalhou incansavelmente para reconstruir casas após uma tempestade, sua união se elevando acima da devastação. Uma criança compartilhou sua refeição com um cachorro de rua, seu pequeno gesto irradiando calor e luz no meio de um mundo frio. Ainda há esperança, disse a figura, sua voz mais suave agora. Pequenos atos de gentileza e fé podem desequilibrar a balança. A humanidade é capaz de um grande bem, mas eles devem escolhê-lo de bom grado. Owen assentiu lentamente, os vislumbres de esperança o enchendo com um renovado senso de propósito. As visões não eram apenas avisos, eram um chamado à ação, um lembrete do potencial da humanidade para a mudança. Mas a responsabilidade ainda parecia avassaladora. As apostas eram impossivelmente altas, e o medo do fracasso permanecia em seu coração. E se eles não ouvirem? Ele perguntou, sua voz tremendo, o peso da dúvida pressionando, e se não for o suficiente? O olhar da figura endureceu, seu tom se tornando severo. Então eles enfrentarão as consequências de suas escolhas, disse. Avise-os uma última vez. O resto é com eles. As palavras ecoaram na mente de Owen enquanto a visão começou a desaparecer, o caos se dissolvendo na escuridão, substituído por uma luz ofuscante que o envolveu completamente. Ele se sentiu sendo puxado para trás, o aviso da figura pressionando fortemente seu coração. O peso da tarefa diante dele era inegável, mas Owen entendeu uma coisa com certeza, ele não podia desistir. O destino do mundo, e talvez o seu próprio, estava em jogo, e ele era o escolhido para fazê-los ouvir. Quando Owen abriu os olhos, o ambiente familiar de seu quarto recebeu. O brilho tênue do amanhecer filtrava-se pela janela, lançando uma luz suave pelo quarto, mas pouco fez para aliviar o peso em seu peito. O peso do que ele tinha visto, a destruição, os avisos, as palavras inflexíveis da figura, o pressionava, enchendo sua mente com a certeza de que não havia mais volta. A voz da figura ecoou em seus ouvidos, um lembrete implacável da tarefa que o esperava, avise-os uma última vez. Amanhã parecia prender a respiração, como se o próprio mundo estivesse esperando por algo que mudaria tudo. Owen estava no centro da praça da cidade, um pódio improvisado construído às pressas sob a velha torre do relógio. Uma multidão se reuniu, seus rostos eram uma mistura de curiosidade, ceticismo e medo mal disfarçado. Owen podia sentir seus olhares, suas dúvidas pressionando como uma bigorna, dificultando a respiração. Mas ele sabia que era isso, seu momento,
sua chance final de entregar o aviso que lhe fora confiado. Não haveria mais chances depois disso. Ele respirou fundo, se firmando. Seu pequeno corpo pareceu desaparecer sob o pódio improvisado, mas sua voz, embora trêmula no início, ficava mais firme a cada palavra. Sei que muitos de vocês não acreditam em mim, ele começou, seu olhar varrendo a multidão, encontrando os olhos daqueles que ousavam ouvir. Sei que vocês acham que sou apenas uma criança, que o que eu disse parece impossível ou insano. Mas não estou aqui para discutir ou convencê-los. Estou aqui porque vi o que está por vir e não posso ficar em silêncio. Ele relatou as visões em detalhes vívidos, não poupando nenhuma parte das cenas aterrorizantes que o atormentavam. A terra se abrindo, rios de água enegrecida engolindo cidades inteiras e céus escurecidos por cinzas. Os gritos de desespero e os pedidos de perdão que chegaram tarde demais ecoaram em sua mente enquanto ele falava. Suas palavras pintaram um quadro sombrio que pareceu criar raízes nas mentes dos que ouviam. O frio do medo tomou conta da praça, e Owen podia ver, como a multidão se movia desconfortavelmente, o ceticismo e a descrença estampados em seus rostos. Alguns desviaram o olhar, não querendo confrontar a verdade. Você tem uma escolha, Owen continuou, sua voz aumentando com urgência, como se tentasse conter a maré de dúvida. Todos nós temos. O futuro não está definido em pedra, mas o caminho que estamos seguindo está nos levando ao desastre. Podemos mudá-lo, mas apenas se agirmos agora. Pequenos atos de gentileza, fé e união, eles importam mais do que você imagina. Um murmúrio percorreu a multidão, e Owen pôde ver alguns rostos se suavizando, suas expressões se tornando pensativas. Mas havia outros, aqueles que zombavam abertamente, descartando suas palavras como nada mais do que os devaneios de uma criança assustada. Isso é ridículo, gritou um homem do fundo, sua voz cheia de desprezo. Devemos aceitar conselhos de vida de um garoto que quase morreu e acha que é algum tipo de profeta. Ele só está tentando nos assustar, outra voz entrou na conversa. Risadas se seguiram, amargas e desdenhosas, o som cortando as palavras de Owen como uma faca. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, e ele lutou contra a dor da zombaria. Ele esperava resistência, mas ainda doía. A dúvida era sufocante, mas ele continuou, seus olhos encontrando aqueles que pareciam dispostos a ouvir. Não quero assustar você, disse ele, sua voz tremendo de emoção, o peso do momento pressionando seu peito. Quero ajudá-lo a ver que ainda há esperança, mas essa esperança depende de todos nós trabalhando juntos, de escolher fazer o que é certo em vez do que é fácil. Antes que ele pudesse continuar, um estrondo baixo o interrompeu. A princípio, parecia distante, como o rugido de uma tempestade distante, mas ficava mais alto a cada segundo que passava. O chão sob seus pés tremeu levemente, depois mais violentamente, enviando ondulações pela multidão. O pânico se espalhou como fogo, e vozes se ergueram em confusão e medo. O que está acontecendo? Alguém gritou, os olhos arregalados de alarme. Isso faz parte do aviso dele? O coração de Owen disparou enquanto ele observava a cena se desenrolar. Era isso, o momento que ele tanto temia quanto antecipava. As visões, os avisos, estavam ganhando vida, sua realidade inegável. Ele subiu no pódio, suas mãos segurando as bordas firmemente, e levantou sua voz acima do caos crescente. Isso é o que eu estava tentando te dizer, ele gritou, sua voz quebrando o pânico. Está começando, mas não é tarde demais. Ainda podemos fazer a diferença. Por favor, me escutem. Alguns da multidão o ouviram. Eles caíram de joelhos em oração, suas mãos entrelaçadas em súplica desesperada. Outros estenderam a mão para confortar uns aos outros, seus rostos tensos de medo e incerteza. Mas ainda havia aqueles que fugiam, movidos pelo terror, buscando abrigo onde quer que pudessem.
A divisão que havia dilacerado a cidade foi exposta naqueles momentos frenéticos. Era um lembrete gritante das escolhas que cada pessoa enfrentava, das consequências que estavam em jogo. O estrondo se intensificou, e o chão tremeu violentamente sob eles. Rachaduras se espalharam pelo pavimento, linhas irregulares rasgando a praça. A velha torre do relógio gemeu sob a pressão, sua fundação desmoronando enquanto os destroços caíam de cima. Owen estava no centro de tudo, sentindo o peso do mundo caindo sobre ele. Este era o momento para o qual ele estava se preparando, quando tudo desmoronaria ou começaria a mudar. A divisão na cidade havia se tornado impossível de ignorar, e a torre do relógio, um símbolo de estabilidade, parecia à beira do colapso. Owen só podia esperar que as pessoas que permaneceram ouvissem sua mensagem a tempo, antes que fosse tarde demais. Owen permaneceu firme, uma pequena figura em um mar de caos, mas sua determinação brilhou. Apesar do violento tremor da terra, apesar dos gritos de pânico e da incerteza ao seu redor, ele estava determinado. Seu coração batia forte no peito, mas ele manteve os pés firmemente plantados no chão. Seu papel era claro, este era o momento que definiria tudo. Então, tão repentinamente quanto começou, o tremor parou. A terra parou e, por um breve momento, tudo pareceu congelado no lugar. As nuvens escuras ainda pairavam no alto, sua presença ameaçadora lançando uma sombra sobre a praça da cidade, mas o ar em si havia ficado assustadoramente parado. A tensão era palpável, e a multidão estava em silêncio atordoado, seus rostos uma mistura de alívio e desconforto. Alguns trocaram olhares confusos, sem saber se deveriam se sentir mais seguros ou com mais medo. Owen, com a respiração trêmula, sentiu um lampejo de esperança se agitar dentro dele, talvez, apenas talvez, eles estivessem finalmente começando a entender. Mas com a mesma rapidez, a voz da figura cortou seus pensamentos, cortando a esperança como uma lâmina fria. A escolha é deles, disse, seu tom inabalável, inflexível. Você fez sua parte, agora esperamos. Owen desceu do pódio, suas pernas fracas e seu coração pesado com o peso do que acabará de dizer. A multidão começou a se dispersar, alguns demorando para falar em voz baixa, enquanto outros se apressavam para longe, ansiosos para escapar da incerteza. Ele os observou, lendo a incerteza em seus rostos, a batalha entre crença e dúvida que era tão dolorosamente clara. Não foi a vitória triunfante que ele esperava, mas também não foi uma perda total. Alguns ouviram, alguns sentiram algo mudar. Mas se seria o suficiente, isso permaneceu incerto. Enquanto Owen caminhava para casa, seus pensamentos giravam em uma tempestade de emoções. Ele havia dado tudo, derramado seu coração e alma no aviso. No entanto, o resultado ainda não estava claro. Era tarde demais? Ele havia feito o suficiente? O peso da responsabilidade o pressionava como um fardo implacável. Ainda assim, em meio à dúvida, ele se agarrou aos lampejos de esperança que surgiram durante seu discurso, os pequenos atos de gentileza, os momentos de unidade que sugeriam a possibilidade de mudança. Essas eram as faíscas que poderiam acender algo maior, se apenas pessoas suficientes escolhessem aceitá-las. Naquela noite, enquanto Owen estava deitado na cama, as palavras finais da figura ecoaram novamente em sua mente. A escolha é nossa, mas o tempo está se esgotando. Embora ele não estivesse sozinho nisso, outros também poderiam ajudar. Os eventos estranhos e perturbadores ao seu redor estavam se tornando mais difíceis de ignorar. Não eram apenas os tremores da terra ou a visão sinistra que o assombravam. Era algo mais sombrio, rastejando em cada canto de sua vida. A luz que antes o confortava estava desaparecendo, e uma sensação de mau presságio começou a se instalar. Os dias após seu aviso passaram em um borrão de desconforto. Ele esperava que sua mensagem unisse a comunidade,
desencadeasse um movimento de mudança e acendesse um desejo coletivo de mudar seu caminho destrutivo. Mas, em vez disso, parecia ter despertado algo mais sombrio, algo muito mais sinistro do que ele jamais esperava. A princípio, as ocorrências estranhas eram sutis, um sussurro quando ele estava sozinho, um frio repentino no ar ou a sensação de estar sendo observado. Começou devagar, fácil de ignorar, mas logo se tornou impossível ignorá-los. Uma noite, enquanto Owen estava sentado em seu quarto, olhando para o caderno onde havia escrito suas visões, as páginas tremulavam como se fossem capturadas por uma brisa invisível. A luz acima tremeluzia e diminuía, lançando sombras longas e assustadoras nas paredes. Ele congelou, sua respiração presa na garganta enquanto os sussurros retornavam, mais altos, mais distintos dessa vez. Palavras caíam no ar, fragmentadas e incompreensíveis, mas o tom era inconfundivelmente ameaçador. Owen fechou o caderno com força, empurrando-o para dentro da gaveta, desesperado por silêncio. Mas as vozes não pararam. "Quem está aí?" ele sussurrou, sua voz tremendo com um medo que era tão estranho quanto consumidor. Por um momento, houve silêncio, silêncio pesado e opressivo, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Seu coração disparou no peito e, embora o quarto estivesse vazio, ele podia sentir algo espreitando além de sua vista, algo esperando. Naquela noite, seus sonhos não ofereceram trégua. Eles estavam cheios de figuras sombrias, suas formas indistintas, mas sua presença sufocante. Eles não falavam, mas suas intenções eram claras, eles queriam que ele parasse. Cada visão que ele uma vez acalentou agora parecia um fardo pesado demais para suportar. De manhã, sua mãe o encontrou pálido e tremendo na mesa do café da manhã, seu corpo tremendo de exaustão e medo. "Você está se sentindo bem, querido?" ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Owen só conseguiu assentir fracamente, as palavras presas em sua garganta. Como ele poderia explicar os horrores que estava enfrentando, quando ele mesmo mal os entendia? À medida que os dias se transformavam em semanas, as ocorrências estranhas se tornavam mais frequentes e difíceis de ignorar. Objetos em seu quarto se moviam por conta própria, às vezes mudando de posição à vista de todos. Seu despertador se redefiniu para horas bizarras, e o espelho acima de sua cômoda rachou sem aviso, sua superfície agora lascada, refletindo uma versão distorcida do mundo ao seu redor. Na escola, Owen sentiu os olhos dos outros sobre ele, uma sensação sempre presente de estar sendo observado. Mais de uma vez, ele pensou ter visto sombras fugazes pelo canto de sua visão, desaparecendo antes que ele pudesse se concentrar nelas. As noites eram as piores. O sono se tornou um campo de batalha, não oferecendo alívio para as visões perturbadoras. As figuras sombrias se aglomeraram ao redor dele, fechando-se como se estivessem se tornando mais reais a cada momento que passava. Uma noite, enquanto Owen estava deitado na cama, o silêncio foi quebrado por uma voz, baixa e gutural. "É inútil, criança", disse, suas palavras infiltrando-se em sua mente como veneno. Owen pulou da cama, seu coração batendo forte no peito, mas o quarto estava vazio. "Eles não vão mudar. Você está perdendo seu tempo. Deixe-me em paz", ele gritou, sua voz falhando em desespero, mas a voz apenas riu, um som cruel e oco que reverberou em seus ouvidos muito depois de desaparecer. Ele enterrou o rosto nas mãos, tentando bloquear o som, mas o desespero que ele carregava se recusou a ir embora. Quanto mais essas coisas aconteciam, mais dúvidas começavam a se infiltrar no coração de Owen. E se a voz estivesse certa? E se a humanidade estivesse além da salvação? A determinação outrora inabalável que o levou a dar seu aviso começou a ruir, substituída por um medo avassalador. Ele estava errado o tempo todo? O peso daquele pensamento o consumia, deixando-se sentindo mais isolado e impotente do que nunca.
A esperança que ele tinha agora parecia tão frágil, tão facilmente destruída pela crescente escuridão ao seu redor. Owen se voltou para a única fonte de consolo que lhe restava, a figura de suas visões. Ajoelhado ao lado da cama, ele juntou as mãos com força e sussurrou, sua voz tremendo com o peso da incerteza. Por favor, se você ainda estiver aí, me ajude. Eu não sei mais o que fazer. A resposta não veio em palavras, mas em um calor fraco que se espalhou por seu peito, um conforto sutil, como o toque de luz em um mundo escuro. Isso lembrou da luz que ele sentiu uma vez, antes que as sombras tomassem conta, antes que o peso da dúvida e do desespero começasse a afogá-lo. Esse calor o estabilizou, por um momento, aliviando o tumulto de sua mente. Mas as sombras, sempre presentes, ainda espreitavam um pouco além do alcance, seus tentáculos frios roçando nele dos cantos de seus pensamentos. E naquela noite, os pesadelos retornaram com uma vingança, mais forte e implacável do que antes. Ele se viu em um deserto árido, o chão rachado e sem vida sob seus pés, o ar espesso com um fedor acre da fumaça. O céu acima dele era um lençol preto sem fim, sufocante e opressivo. Enquanto olhava ao redor, as figuras sombrias apareceram, suas formas mais distintas agora. Eles não tinham rostos, apenas vazios onde deveriam estar olhos e bocas, espaços vazios e ocos que pareciam devorar tudo em seu caminho. A presença deles era sufocante, e sua intenção era clara, eles queriam quebrá-lo. Você não é nada, um deles sibilou, sua voz era um som áspero e cruel que enchia o ar. Seus avisos caem em ouvidos surdos. A humanidade está condenada. O coração de Owen batia forte em seu peito enquanto ele se preparava contra a crescente onda de medo. Ele engoliu em seco, forçando sua voz a ficar firme. Não, ele disse, embora suas palavras vacilassem. Ainda há esperança. Eu a vi. As figuras se fecharam ao redor dele, sua escuridão pressionando-o como um peso invisível. A luz não pode salvá-lo agora, um deles rosnou, sua voz pingando malícia. Owen tentou se mover, correr, mas seu corpo parecia paralisado, seus membros congelados no lugar. As sombras o engolfaram, sua frieza penetrando em seus ossos, gelando-o até o âmago. Com um suspiro agudo, Owen acordou. Seu corpo estava encharcado de suor, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Os ecos das palavras da entidade grudaram em sua mente, um lembrete arrepiante da batalha que ele estava travando, não apenas contra a escuridão lá fora, mas dentro de si mesmo. Ele se sentou na cama, seu coração batendo forte no peito, e agarrou as pontas do cobertor com força, como se quisesse se ancorar a algo real. Apesar do medo avassalador que ainda o dominava, uma centelha de desafio queimava dentro dele. A luz pode ter parecido distante, mas não se foi, não completamente. E enquanto permanecesse, sua esperança também permaneceria. A luz do sol da manhã filtrava pelas finas cortinas de seu quarto, lançando raios quentes de luz nas paredes. Foi um raro momento de paz, um breve descanso após a tempestade de sombras e dúvidas que o atormentaram por tanto tempo. Ele estava sentado em sua mesa, olhando para o caderno que continha seus avisos, suas palavras, sua esperança, sua missão. Suas mãos repousavam sobre suas bordas desfiadas, o peso de sua tarefa ainda pressionando fortemente seu peito. Mas enquanto estava sentado ali, ele sentiu algo diferente no ar, um tênue lampejo de esperança, algo que ele não conseguia identificar, mas era o suficiente para fazê-lo acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas ainda pudessem mudar. Mais tarde naquele dia, enquanto Owen vagava pelas ruas da cidade, perdido em pensamentos, ele notou algo incomum. Um estranho estava perto do centro comunitário, sua presença parecia deslocada em meio à agitação da cidade. As roupas do homem eram simples, mas elegantes, e seu rosto tinha uma expressão calma e atenta. Ele estava distribuindo pequenos pacotes para aqueles que passavam, comida,
talvez, ou outros suprimentos. Owen observou, intrigado, enquanto o homem sorria calorosamente para uma criança, colocando um saco de comida nas mãos da mãe. Os olhos da mãe se encheram de gratidão e, por um momento, Owen sentiu uma estranha atração para se aproximar. "Você está fazendo isso de graça?" Owen perguntou, sua voz hesitante enquanto ele se aproximava. O homem virou seu olhar para ele, encontrando seus olhos com uma intensidade que fez Owen sentir como se ele fosse visto de uma forma que não era visto há semanas. "Claro", o homem respondeu, sua voz firme e gentil. "Todo mundo precisa de uma ajudinha às vezes, e agora, o mundo poderia usar toda a gentileza que puder obter." O peito de Owen apertou de emoção, e ele assentiu lentamente. "Isso é muito gentil da sua parte", ele disse, sua voz grossa com algo que ele não conseguia nomear. Por um breve momento, o peso de suas dúvidas pareceu um pouco mais leve, como se a gentileza simples do homem tivesse tirado uma parte dele. O homem o estudou atentamente, como se pesasse algo nos olhos de Owen. "Você é o garoto que tem alertado as pessoas sobre o que está por vir, não é?" ele perguntou, seu tom gentil, mas conhecedor. Owen enrijeceu, sem saber como o homem reagiria. Quantas pessoas tinham ouvido seus avisos? "Sim", ele admitiu, sua voz vacilando ligeiramente. "Sou eu." Para sua surpresa, a expressão do homem se suavizou, e um sorriso conhecedor puxou seus lábios. "Eu pensei que sim", ele disse. "Eu ouvi sobre você, e eu também vi coisas. Coisas estranhas." Os olhos de Owen se arregalaram em descrença. "Você viu?" O homem assentiu, sua expressão séria agora. Ele gesticulou em direção a um banco próximo, e Owen o seguiu, sua curiosidade aguçada. Eles se sentaram juntos, e o homem começou a falar, sua voz calma e firme. "Não sei por que me mostraram essas coisas", ele disse, "mas sei que até o menor ato de bondade pode fazer a diferença. Há coisas acontecendo, coisas que não podemos controlar, mas podemos escolher que tipo de pessoas queremos ser, que tipo de mundo queremos criar." Owen ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras do homem se acomodar em seu coração. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ele não se sentiu sozinho. Aqui estava alguém que entendia, não completamente, talvez, mas de uma forma que fez Owen se sentir visto. Este homem, Samuel, vislumbrou a mesma verdade que ele. E de repente, a centelha de determinação que estava enterrada sob o peso de suas dúvidas voltou à vida. Nos dias que se seguiram, Owen passou mais tempo com Samuel. Juntos, eles trabalharam para espalhar gentileza, concentrando-se em atos pequenos, mas significativos, ajudar os vizinhos a consertar casas danificadas por tempestades, entregar comida aos necessitados e simplesmente ouvir as preocupações e medos dos outros. Owen começou a ver como até mesmo gestos mais simples, uma mão amiga, uma palavra gentil, um momento de conexão, poderiam alegrar o dia de alguém. Ele viu em primeira mão como atos de fé e compaixão criavam ondas que se estendiam muito além de seu impacto imediato, espalhando esperança onde antes parecia perdida. Naqueles pequenos momentos, Owen encontrou coragem para continuar lutando pela luz, não importa o quão distante ela parecesse. Uma noite, enquanto o sol se punha abaixo do horizonte, lançando o céu em tons vibrantes de dourado e laranja, Samuel se virou para Owen com uma expressão solene. "Você recebeu um presente", ele disse, sua voz calma, mas cheia de certeza inabalável. "Não é fácil de carregar, mas é importante. Não deixe a escuridão convencê-lo do contrário." Owen olhou para a luz que se apagava, seu coração inchando com um novo senso de propósito. O peso de suas responsabilidades, os medos que antes o dominavam, tudo pareceu aliviar naquele momento. Suas dúvidas ainda estavam lá, mas elas não o definiam mais. Ele respirou fundo,
se firmando enquanto se virava para Samuel. Eu não vou, ele disse, sua voz firme com determinação. Eu não posso. Naquela noite, enquanto Owen estava deitado na cama, sua mente se agitava com pensamentos de tudo que ele tinha visto e feito. As dúvidas ainda permaneciam nas bordas de sua mente, mas elas não pareciam mais intransponíveis. Ele havia percebido algo importante: seus avisos não eram apenas sobre evitar desastres. Eles eram sobre inspirar mudanças, sobre mostrar às pessoas que, mesmo diante da escuridão avassaladora, sempre havia uma maneira de lutar. Sua voz pequena e frágil, tinha o poder de acender uma faísca, de lembrá-los de que a esperança nunca se foi de verdade, não enquanto estivessem dispostos a permanecer juntos. Na manhã seguinte, o mundo parecia diferente. Ele estava mais uma vez na praça da cidade, o mesmo lugar onde sua jornada havia começado. A multidão se reuniu ao redor dele, seus rostos uma mistura de incerteza e esperança. Ele podia sentir os olhos deles nele, pesados de expectativa. O coração de Owen batia forte, mas ele deu um passo à frente, sua voz firme enquanto se dirigia a eles. Eu sei que é difícil de acreditar, ele disse, suas palavras ecoando com uma confiança silenciosa. Mas podemos fazer a diferença. Cada palavra gentil, cada ato altruísta, cada momento de fé, tudo importa. Não precisamos ser consumidos pelo medo ou ódio. Podemos escolher ser melhores. A multidão ouvia, alguns assentindo, outros observando em silêncio, atentos a cada palavra sua. O pulso de Owen acelerou, mas ele continuou. Eu posso ser pequeno, ele disse, sua voz carregando o peso de sua convicção, mas até mesmo a menor luz pode afastar a escuridão. Suas palavras pairavam no ar, um desafio, uma promessa. Pela primeira vez, Owen sentiu algo dentro dele mudar, paz, como uma âncora silenciosa em uma tempestade. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia de uma coisa com certeza: enquanto houvesse uma única centelha de esperança, a luta estava longe de terminar. A manhã que se seguiu estava longe de ser comum. O céu acima era um redemoinho sinistro de nuvens cinzentas, suas bordas tingidas com um vermelho estranho e não natural. O ar estava denso de tensão, pesado e carregado, como se a própria atmosfera estivesse à beira de algo monumental. Owen estava na praça da cidade mais uma vez, cercado pela comunidade que antes havia sido dividida, mas agora olhava para ele com uma esperança singular. Eles tinham visto o suficiente para acreditar: a tempestade, o fogo, os sussurros estranhos, tudo o que ele os havia alertado havia se tornado realidade. Mas a crença por si só não era suficiente. Agora, eles precisavam de algo mais: orientação, direção. E Owen, apesar de sua juventude e pequena estatura, sabia que o peso do futuro deles repousava sobre seus ombros. É isso, ele pensou, segurando o caderno familiar que tinha sido seu companheiro durante os dias sombrios. Lá dentro, suas páginas estavam cheias de visões fragmentadas e notas rabiscadas, lembretes de uma batalha que ele ainda não entendia completamente, mas que não tinha escolha a não ser enfrentar. A multidão ao redor dele estava inquieta, seus murmúrios de oração e incerteza subindo no ar, uma respiração coletiva presa em ansiosa antecipação. Então, como se fosse uma deixa, a terra tremeu abaixo deles. Um estrondo profundo e ressonante se espalhou pelo chão, sacudindo janelas e fazendo a velha torre do relógio balançar precariamente. Gritos irromperam da multidão, e as pessoas se agarravam umas às outras para se estabilizar. O coração de Owen disparou em seu peito, mas ele se forçou a ficar calmo. Este era o momento que ele tinha visto em suas visões, o momento que marcaria o ponto de inflexão. O momento em que a escolha teria que ser feita. Ele subiu no pódio, levantando as mãos para silenciar a multidão. Ouçam-me, ele gritou, sua voz cortando o caos. É sobre isso que eu estava avisando vocês.
Chegou a hora de fazer uma escolha. Os murmúrios diminuíram, substituídos por um silêncio desconfortável. Todos os olhos se voltaram para ele, esperando as próximas palavras saírem de seus lábios. Owen engoliu em seco, sentindo o peso de suas expectativas coletivas pesando sobre ele. O ar pareceu engrossar e, naquele momento, toda a força da incerteza do mundo repousou sobre seus ombros. Nós recebemos uma chance. Ele continuou, sua voz inabalável apesar da tempestade que o cercava. Uma chance de mudar, de provar que podemos ser melhores. Mas depende de nós. Medo, ódio e egoísmo nos trouxeram a este ponto. Amor, união e fé são o que podem nos puxar de volta. Antes que ele pudesse continuar, um estalo ensurdecedor cortou o céu. Um raio cruzou os céus, atingindo uma árvore na borda da praça, lançando chamas para o ar. A multidão entrou em pânico, alguns correndo para se abrigar, outros caindo de joelhos em oração, suas vozes se elevando em um apelo desesperado por segurança. O ar estava denso de tensão, e Owen podia sentir o puxão familiar da dúvida se aproximando. E se fosse isso? E se a escuridão fosse poderosa demais para ser superada? Mas ele deixou a dúvida de lado. Ele não podia vacilar agora, não quando o futuro de seu povo, do mundo, estava em jogo. Assim que sua determinação começou a vacilar, uma figura emergiu da multidão, Samuel. Sua presença era como uma rocha na tempestade, firme em meio à turbulência. Ele se aproximou de Owen sem hesitar, colocando uma mão reconfortante em seu ombro, como se dissesse, você não está sozinho. Naquele momento, Owen sentiu o peso do mundo se levantar um pouco. A presença calma de Samuel o lembrou de que a luz ainda tremeluzia, não importa o quão escuro o mundo parecesse. E enquanto estivessem juntos, enfrentariam a tempestade, juntos. Você não está sozinho nisso, disse Samuel, sua voz calma e resoluta. Estamos com você. Suas palavras envolveram Owen como um escudo, enchendo-o com uma força que ele não sabia que era capaz. Os ombros de Owen se endireitaram e, com uma respiração profunda e firme, ele deu um passo à frente, dirigindo-se à multidão mais uma vez. Isso não é sobre mim, disse ele, sua voz ecoando pela praça. É sobre todos nós. Se quisermos impedir isso, temos que ficar juntos. Temos que escolher ser melhores, não apenas para nós mesmos, mas para gerações que virão depois de nós. Quando as palavras saíram de sua boca, o chão abaixo deles tremeu novamente, desta vez mais violentamente do que antes. Prédios rangeram, suas fundações gemeram sob a pressão, e rachaduras começaram a aparecer no pavimento como veias de uma criatura moribunda. O ar estava denso com fumaça e cinzas, sufocando a vida da atmosfera antes respirável. A mente de Owen correu, seu estômago revirou. Ele sabia o que tinha que ser feito, mas a enormidade da tarefa diante dele era quase demais para suportar. Então, de pé na borda da praça, a figura de suas visões apareceu. Sua forma sombria pairava grande, absorvendo o caos ao redor, sua presença tão imponente como sempre. Owen olhou nos olhos da figura e, naquele instante, sentiu um desafio quebrado passar entre eles, uma compreensão tácita do que estava em jogo. O olhar frio da figura o lembrou de que a escolha era dele, e somente dele. Você sabe o que deve ser feito, a voz da figura ecoou em sua mente, seu tom tanto um comando quanto um aviso. Mas a escolha é somente sua. Owen se virou para a multidão, seu coração pesado no peito. Ele podia sentir as lágrimas ameaçando derramar, mas se recusou a deixá-las cair. Ele tinha chegado até aqui e não iria vacilar agora. Eu tentei avisá-los, ele disse, sua voz embargada de emoção. Eu fiz tudo o que pude para ajudá-los a ver o que está em jogo. Agora, cabe a vocês decidirem. Lutamos por um futuro melhor ou deixamos tudo desmoronar?
A multidão explodiu em caos mais uma vez, gritando, discutindo, debatendo. Alguns se agarravam à esperança, enquanto outros choravam abertamente, medo e resignação gravados em seus rostos. O coração de Owen doía enquanto os observava, sabendo que não poderia tomar a decisão por eles. Eles tinham que tomar por conta própria. Conforme os tremores ficavam mais fortes, Samuel deu um passo à frente, sua voz cortando o barulho como uma lâmina. Ouçam o garoto, ele disse, seu tom firme e inflexível. Ele estava certo sobre tudo até agora. Se não agirmos agora, será tarde demais. Lentamente, a multidão começou a se acalmar, sua atenção voltando para Owen. Ele respirou fundo e desceu do pódio, caminhando até o centro da praça. As rachaduras na terra pareciam pulsar com uma luz não natural, como se estivessem vivas, alimentando-se do caos ao redor. O ar parecia pesado de tensão, e Owen se ajoelhou, colocando as mãos no chão quebrado, fechando os olhos enquanto se preparava para o que estava por vir. Se é isso que é preciso, ele sussurrou, sua voz quase inaudível, então eu farei. Em um instante, uma explosão ofuscante de luz o envolveu, tão intensa que parecia consumir tudo em seu caminho. A multidão engasgou em uníssono, protegendo os olhos enquanto a luz ficava mais e mais brilhante, mais poderosa do que qualquer coisa que eles já tinham testemunhado. E então, tão repentinamente quanto apareceu, ela se foi. Owen não estava em lugar nenhum. A praça caiu em um silêncio atordoado. O único som era o leve estalo da árvore queimando à distância, ainda fumegando devido ao raio. Os tremores pararam, e o peso opressivo no ar se dissipou, deixando para trás uma calma frágil e inquieta. O céu, antes escuro e agourento, começou a clarear, o tom vermelho desbotando para um azul mais natural. As pessoas ficaram imóveis, inseguras sobre o que tinha acabado de acontecer. Rostos cheios de admiração, descrença e uma persistente sensação de admiração. Samuel deu um passo à frente, com a mão estendida. Ele pegou o caderno que Owen havia deixado para trás, aquele que havia registrado suas visões e avisos. Ele o abriu na página final, onde uma única mensagem estava rabiscada na caligrafia de Owen. O resto é com você. As palavras pareciam pairar no ar, carregadas de significado, um chamado à ação, um desafio para as pessoas que testemunharam o sacrifício de Owen. Lentamente, a multidão começou a se dispersar, suas mentes correndo com o que tinham acabado de ver. Alguns sentiram um renovado senso de propósito, jurando mudar e ser melhores. Outros permaneceram céticos, inseguros sobre o que acreditar. Mas uma coisa era certa, a mensagem de Owen havia deixado uma marca indelével em todos eles. O sol estava se pondo sobre a cidade, pintando o céu em tons profundos de laranja e dourado. Longas sombras se estendiam pela praça, lançando uma luz calma, mas séria, sobre tudo. Samuel ficou parado, segurando o caderno firmemente contra o peito, como se contivesse algo muito maior do que apenas palavras. Ele levantou os olhos para o céu, inalando profundamente, seu coração se enchendo de uma força firme e resoluta. O garoto, embora pequeno e quieto, havia despertado algo poderoso, algo que não poderia ser extinto tão facilmente. Owen tinha sido a chama, e agora cabia ao resto deles protegê-la, alimentá-la e garantir que ela permanecesse viva, não importando os desafios que estivessem por vir. O aviso de Owen, entregue do além-túmulo, era um sinal de algo ainda mais profundo? Ou havia mais nessa história do que qualquer um poderia imaginar? Sua mensagem final poderia ser um aviso que todos nós precisamos prestar atenção, ou é algo mais sombrio que foi mantido escondido de todos nós? Só o tempo diria. E como sempre, convidamos você a compartilhar seus pensamentos. O que você acha que aconteceu com Owen? Há mais na história que ainda não descobrimos? Curta,
Compartilhe e inscreva-se para mais informações e participe da conversa.